Bom, a gente está numa série de mensagens que é o Cristo Disruptível. Lembrando só então que esse termo disruptível é um termo que empresas de tecnologia, costumam usar. Essa ideia de uma nova tecnologia, um novo tipo de negócio que rompe com uma coisa que está estabelecida e que cria algo novo, que acaba substituindo. Até deu exemplo no primeiro domingo da Kodak. Quem que lembra, da Kodak de foto, que foi substituída pelas máquinas digitais, e nem máquina digital mais tem hoje, que é tudo no celular, praticamente. Então, é isso, quando vem uma coisa nova que rompe com aquilo que está já estabelecido. E a gente está olhando para esse Jesus, esse Cristo, que vem rompendo padrões estabelecidos. Semana passada o Abba pregou aquela passagem onde Jesus cura um homem que está endemoniado, lá em Gadara ou Gerasa. Diz que está com legião no corpo, que eram muitos demônios. E o Abba mostrou para a gente que aquela situação que roubou a humanidade daquele homem parece ser fruto de uma dinâmica social da cidade. E por isso que Jesus ele rompe com essa estrutura toda, a estrutura da cidade ali que estava desumanizando aquele homem. E o que a gente vai falar hoje conversa um pouco com a mensagem do Abba e de certa forma até expande essa ideia, porque hoje a gente vai olhar para o que acontece quando essas estruturas desumanizadoras, elas se expandem para além da cidade local e elas colidem com outras estruturas que são maiores. É o que acontece quando pessoas diferentes se encontram. E aí você tem uma série de preconceitos étnicos, de gênero, religiosos. Então eu quero convidar você a ler comigo essa passagem que mostra esse Cristo que rompe com preconceitos, e está lá em Marcos capítulo 7, do verso 24 ao verso 30. Marcos 7, de 24 a 30. Pai, você pode fazer essa leitura? Vem cá, por favor, para a gente poder gravar. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa casa e não queria que soubessem que estava ali, mas não pôde se esconder. Certa mulher que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mau, ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Era estrangeira, de nacionalidade sírio-fenícia, e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Mas, Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. Jesus disse: por causa dessa resposta você pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama. De fato, o demônio tinha saído dela. Essa é a palavra de Deus para a gente. Vamos orar de novo? Pai, ilumina essa palavra. Que o Teu Espírito Santo fale conosco, que Ele ilumine a nossa mente, nosso coração e nos torne parecidos com Jesus. Amém. Gente, em primeiro lugar, eu quero observar com vocês o preconceito dos discípulos. Então, a gente está falando de um Cristo que rompe preconceitos, E o texto começa nos dizendo que, lá no versículo 24, Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa casa e não queria que soubessem que estava ali. Eu acho que Jesus estava cansado. Aí ele chamou os discípulos e disse: vamos embora para a praia, rapaziada. Se você colocar no Google Tiro, você vai ver que Tiro é uma cidade do Líbano que fica na beira da praia. Coisa mais linda a cidade, Então Jesus alugou um Airbnb, chamou os amigos dele, foram para a praia e não queria que ninguém descobrisse que ele estava ali, Ele falou: gente, me esquece um pouco, pelo amor do meu pai. Mas, verso 26, uma mulher estrangeira de nacionalidade sírio-fenícia se aproxima. E é interessante, porque se Jesus não queria falar com ninguém, essa mulher tinha tudo contra, Ela era mulher, ela era estrangeira e ela tinha uma filha endemoniada. O texto não fala nada diretamente, mas eu fico lendo nas entrelinhas, eu imagino o seguinte, que provavelmente, na cabeça dos discípulos, a causa da filha estar endemoniada é porque tinha uma grande chance dessa mulher ser pagã.
Afinal de contas, nacionalidade e religião caminhavam juntos na antiguidade. Então eu fico imaginando Simão cutucando André e falando, olha lá, ó, foi mexer com coisa pesada, deu no que deu, né? Ou seja, essa mulher tinha tudo contra, né? E somado a tudo isso, tem outro fator, que a personagem, mulher, Ciro-fenícia, pagã, mais famosa do Antigo Testamento, sabe quem é? É Jezabel. E eu não sei se você já ouviu falar, né? Mas crente carismático, quando quer xingar alguém de prostituta, né? Para ser mais polido, chama de Jezabel. Fala, sai daqui, sua Jezabel. Né? Por quê? Porque Jezabel foi a rainha estrangeira de Tiro, esposa do rei Acabe, que ficou famosa por promover o culto a Baal e perseguir os profetas de Israel. Então ela se torna um arquétipo de maldade feminina. Tem um comentarista bíblico que fala assim, ó, abre aspas, Jezabel é uma das personagens mais notórias da Bíblia, lembrada por sua crueldade, idolatria e corrupção moral. Ela se torna um símbolo de maldade, particularmente na forma como manipula seu marido, o rei Acabe, e promove o culto a Baal, levando Israel ao adultério espiritual. Então percebe que essa mulher tem todo o estereótipo negativo que ela poderia carregar, tá dentro dessa mulher. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque a gente está estudando a passagem a partir do Evangelho de Marcos. E aí, se a gente não prestar bem atenção, a gente não percebe que os discípulos estão juntos de Jesus nessa passagem. Mateus deixa isso mais evidente. Se você olhar a passagem lá em Mateus, está lá no capítulo 15, você vai ver que a mulher pede ajuda de Jesus, e aí o texto de Mateus ele é um pouquinho maior, fala assim, ó, mas Jesus não respondeu nada, ignorou a mulher. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram, manda essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Jesus respondeu, eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. E aí ele entra no diálogo dela, porque ela vem e se ajoelha diante dele. Ou seja, Mateus, parece que Jesus é ainda mais duro com a mulher, porque primeiro ele ignora e depois ele fala para os discípulos, não, eu só fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então tem um comentarista bíblico chamado Kenneth Bailey, ele fala assim, ó, esta história é geralmente vista como um embaraço perturbador. Uma mulher estrangeira sincera pede ajuda de Jesus. Primeiramente ele a ignora. Em seguida parece demonstrar racismo e insensibilidade ao seu sofrimento, enquanto a insulta publicamente. Por fim, ele finalmente cura sua filha, mas apenas depois da mãe demonstrar uma disposição de ser humilhada publicamente. Duro pensar em Jesus desse jeito, né? Demonstrando racismo, insensibilidade e humilhando publicamente uma mulher. Por que será que Jesus agiu dessa forma? Vocês conseguem imaginar o porquê? Porque parece que não combina, né, com o jeito de Jesus. Não orna, né, como a gente fala. Mas vamos olhar com mais calma, principalmente a partir dos detalhes de Mateus. Primeiro, ele age da maneira que os discípulos esperavam, ou seja, ele ignora a mulher. E por que é o jeito que os discípulos esperavam? Porque até hoje no Oriente Médio, em lugares mais conservadores, homens e mulheres desconhecidos não conversam. Não tem troca. Dizem que rabinos mais conservadores, eles não conversam publicamente nem com as mulheres da própria casa deles, que dirá uma estrangeira. Então um rabino ignorar uma mulher é exatamente o que os discípulos esperavam que o mestre fizesse, certo? Agora, ao tratar a mulher estrangeira dessa forma, Jesus age de um jeito que os discípulos estavam acostumados e confortáveis. Então isso dá para os discípulos a coragem de pedir para Jesus mandar ela embora. Manda ela embora, ela está fazendo muito barulho. E aí Jesus fala, eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, aparentemente Jesus está reforçando ainda mais o preconceito dos discípulos. Dessa vez em relação ao nacionalismo judeu deles, né? O nacionalismo xenofóbico que eles tinham. O nacionalismo judaico era uma reação ao domínio romano, ao domínio da cultura grega, né? E esse lugar, a Ciro-fenícia, era muito influenciado pela cultura grega.
Então, assim, os judeus, na verdade, eles eram nacionalistas, né? Eles tinham essa coisa assim, de medo do estrangeiro, porque lembra que eu falei do fundamentalismo? Eles estão tentando preservar a identidade deles, estão tentando preservar a religiosidade deles. Então, muitos judeus esperavam o Messias que ia libertar, inclusive politicamente, o povo de Israel. Então, não tinha espaço para os estrangeiros. Então, quando Jesus fala dessa forma, é como se ele estivesse se colocando dentro do estereótipo esperado, dizendo que a sua missão era exclusiva do povo de Israel. Portanto, não tem nada de disruptível nesse Jesus que trata a mulher com dureza. Ele simplesmente reforça os preconceitos da época. Preconceito contra a mulher, preconceito contra estrangeiros, preconceito contra uma outra religião. Agora, no entanto, pensa comigo uma coisa. E se Jesus fez tudo isso, não para reforçar os preconceitos, mas para revelar os preconceitos? E se, ao agir assim, do jeito que os discípulos esperavam, Jesus estivesse expondo a maldade dessa situação toda? Como se ele fosse um espelho, revelando aquilo que tinha que ser superado. A arte faz isso com a gente. É ou não é? Quando você vê uma pintura, um livro, um filme, uma música, uma peça de teatro, até uma publicidade, por exemplo, falando de preconceito, geralmente não está fazendo uma apologia do preconceito, não está defendendo o preconceito, está fazendo uma crítica do preconceito. Então, por exemplo, ninguém que lê ou assiste A Cor Púrpura vai achar que está defendendo a segregação, certo? Ninguém que vê o quadro Guernica do Picasso vai achar que o Picasso está exaltando a guerra. Tem um monte de filme brasileiro que faz essa crítica, Carandiru, Cidade de Deus, Tropa de Elite. Cara, não tem como você assistir, por exemplo, Tropa de Elite e achar que o Capitão Nascimento é o modelo que a gente tem que seguir. Se você achou isso, você leu errado o filme, porque na verdade é uma crítica, ele é um anti-herói. Entendeu? Eu tenho para mim que Jesus age tal como um artista que expõe o absurdo do preconceito encarnado na vida dos discípulos. E ao revelar a maldade e o preconceito, ele permite que esse mal seja extirpado. Se ele não mostra isso para eles, não tem nem como eles perceberem. E isso levanta uma pergunta importante para a gente. Se Jesus estivesse com a gente hoje, quais seriam os preconceitos que ele iria expor na nossa cultura? Esse é o meu segundo ponto, o nosso preconceito. Você consegue imaginar Jesus no mundo de hoje? Nesse Brasil cada vez mais evangélico, precisando revelar e denunciar os nossos preconceitos? Eu fiquei imaginando, eu acho que Jesus ia ser um comediante de stand-up. Consegue imaginar Jesus com o microfone na mão, no palco? Poder que esse negócio não ia ter? Porque ele era um bom contador de história, né? Na verdade, é só pegar as histórias que ele contou e adaptar para a nossa realidade. Então, por exemplo, eu fiquei pensando assim, né? Parábola do fariseu e publicano. 2 homens vão para o templo orar. Um deles é um fariseu. Se fosse hoje em dia, é um crente, é um líder da igreja, um presbítero, um diácono, sei lá, o que você quiser colocar aí no lugar. E o outro é um publicano. O que seria um publicano hoje em dia? É um agiota, é um funcionário público corrupto. E aí o fariseu, né, o crente, ora, Senhor, graças te dou, porque eu não sou igual aos outros homens, não sou igual a esse funcionário corrupto, que engana todo mundo, tal, né, dou dízimo de tudo que ganho, percebe? É só a gente adaptar. Parábola do grande banquete. Diz que um rei, né, dá um grande banquete, começa a chamar as pessoas, elas dão desculpas, não vão, e aí ele manda convidar todo mundo, chama todos os maltrapilhos. Acho que se fosse hoje em dia, em vez de um rei, ia ser um grande empresário, fazendo uma festa. Primeiro convidado, desculpa, não dá, comecei uma startup nova, tenho que me dedicar a essa startup. Segundo convidado, que nega o convite, estou testando uma IA nova, não consigo parar o que eu estou fazendo. Terceiro convidado, casei, estou viajando, lua de mel,
o empresário fica de saco cheio e fala, não, vai para a favela, vai lá para Glicério, lá do lado da catedral, chama todo mundo. Chama o padre Júlio Lancelotti, manda ele trazer todo mundo. Quero minha casa cheia. Bom samaritano. Primeiro vem um cantor gospel, né? Vê o cara machucado. Depois vem um pastor. Aí vem... O que poderia ser no lugar do samaritano? Quero a participação de vocês. Quem que seria o samaritano hoje em dia? Uma travesti? Que mais? Hã? O melhor exemplo? Como? Um muçulmano. Boa. Que mais? Um venezuelano, que tal? Percebe? Hã? Uma mãe de santo. Percebe? Se a gente ouvisse as palavras de Jesus adaptadas para a nossa realidade, a gente ia perceber quanto preconceito que a gente tem. E assim como os discípulos também, nós carregamos preconceito que a gente não tem nem conhecimento. Até porque esses preconceitos muitas vezes estão tão arraigados dentro de nós, no nosso inconsciente, que a gente não consegue perceber eles. Deixa eu dar um testemunho aqui para vocês. Deixa eu abrir o coração, confessar um pecado aqui. Eu falo que quando eu prego lá na primeira que eu falo que eu vou... Deixa o pastor Cássio já regala o olho desse tamanho, né? O que esse menino vai falar, né? Mas assim, quando a gente mudou para Assis, eu morei 4 anos em Assis, né? Então a Paula parou de trabalhar, ficou só, o João era pequenininho, ficou cuidando dele, depois a gente teve a Olívia e tal, e ela cuidando do João, cuidando das crianças, da Olívia, cuidando da casa. De volta de Assis para Campinas. Passou, sei lá, mais ou menos um ano, a Paula voltou a trabalhar. E aí, passou um tempo, eu percebi que, ela estava sobrecarregada. Porque antes ela cuidava da casa, né, tipo das tarefas mesmo da casa, das crianças e tal, mas ela não trabalhava. E eu também tinha uma outra dinâmica de estar mais fora de casa e tal. Então a gente voltou, falei, tá pesando para ela. Eu sou um homem progressista, deixa eu ajudar a minha esposa, né? Então a gente conversou, vamos dividir aqui melhor as tarefas e tal. Então eu limpo a casa, ela cuida das roupas, a cozinha a gente divide. Beleza. Cara, passa um tempo, eu começo a perceber que eu estou irritado. Estou irritado, não sei porquê, mas eu estou irritado. E aí, como eu faço terapia já faz muito tempo, eu começo a me analisar, né? Cara, mas por que eu estou tão irritado? Tão irritado. Aí um dia eu levo para a terapia, porque eu percebi, né? Sabe o que estava me irritando? As tarefas de casa. Porque é chato, toma tempo. E aí eu percebi quão machista eu sou e eu nem percebia isso. Porque no fundo, eu estava irritado porque eu achava que tinha coisa que a Paula que tinha que fazer, mas era eu que estava fazendo agora. E aí eu percebi quanto desse machismo está dentro de mim, eu nem enxergava ele. E aí fui levar para a terapia para a gente conversar e tratar disso. Porque a minha irritação não era só das tarefas, é que eu achava que tinha coisa que ela tinha que fazer, mas agora eu que estava fazendo. Entendeu? Cara, essas coisas, elas estão dentro da gente, a gente nem percebe. Então, o que eu quero dizer? Racionalmente, muitas vezes, a gente sabe que tem preconceitos e coisas que a gente tem que abrir mão. Mas nas nossas entranhas, esse negócio está muito dentro da gente. E aí precisa que Jesus venha e revele para a gente quais são os nossos preconceitos. E talvez você pense assim, mas eu sou um cara mais progressista, eu sou de esquerda, não sei, né? Mas eu estava pensando o seguinte, até para quem é mais progressista, a galera de esquerda e tal, eu lembrei de uma fala do Mano Brown no podcast dele, quando ele participou do comício do PT. Lembra que o Mano Brown participou do comício do PT? E ele volta para a base, né? Exatamente. Depois no podcast ele comentou o seguinte, que ele chegou mais cedo, ele estava no comício, e ele começou a olhar e falou assim, a galera que estava no comício participando era todo mundo branco.
E os pretos e pardos eram o pessoal que estava só servindo só. E aí ele foi conversar com esse pessoal, e aí o pessoal falou, cara, esse pessoal parou de ouvir a gente. E eu fiquei pensando nisso, né? Numa festinha de esquerda ali, cadê os pretos e os pardos? Estão participando da festa ou estão só servindo só? Então a gente tem que se questionar, porque até quando a gente pensa que a gente já chegou lá, muitas vezes a gente não chegou lá. E aí precisa vir Jesus e provocar a gente, porque o nosso coração é enganoso. E é por isso que somente Jesus é capaz de arrancar de nós esses hábitos que estão arraigados. E é isso que ele faz com os discípulos à medida que conversa com a mulher estrangeira. Então agora vamos olhar a graça de Jesus para a mulher. Jesus responde ao pedido da mulher de uma forma desafiadora e aparentemente refletindo o preconceito judaico da época. Então, verso 27, olha aí comigo, verso 27. Mas Jesus lhe disse, deixe que os filhos comam primeiro, não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorros. Aos nossos ouvidos modernos, essa palavra de Jesus é extremamente dura. Todavia, alguns teólogos estudiosos falam que a aparente recusa inicial de Jesus ao pedido da mulher não é uma rejeição completa, mas é um tipo de teste, uma provocação para que a mulher persista, de uma maneira humilde. Então tem um comentarista bíblico que fala assim, no mundo mediterrâneo, a persistência nas interações verbais era vista como uma maneira de provar a resolução de alguém. Isso é refletido em interações como a de Jesus com a mulher Ciro-Fenícia, onde a sua persistência, apesar da rejeição inicial, revela sua profunda fé e compreensão da missão de Jesus, mudando o foco da etnia para a fé. Ou seja, é uma espécie de negociação, de barganha verbal, que é própria da cultura judaica e do Oriente Médio. Então você fala uma coisa, mas você está querendo meio que puxar a pessoa, entendeu? Para você entrar meio que numa troca ali com a pessoa. Para você testar se aquilo é que a pessoa quer mesmo. É engraçado porque no Brasil a gente tem um pouquinho disso. Então você fala assim, já está tarde, né? Está na hora de ir embora. O que a pessoa responde? Fica mais um pouquinho, está cedo. Não é isso? O que esse fica mais um pouquinho, está cedo? Você está forçando a pessoa a meio que... E aí, você vai ficar, você vai embora? Tanto é que, eu já ouvi o Timóteo Carri, que era um missionário americano, ele fala que, quando ele foi visitar a primeira vez a namorada dele, depois virou namorada, né? Aí estava ele e um outro cara e falava assim, tá tarde, né? Tá na hora de ir embora. Aí a mãe da menina, fica mais um pouquinho, tá cedo. E ele, americano, entendeu literalmente, fica mais um pouquinho, tá cedo. Ele foi ficando. Cara, ele ficou 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ele falou que lá, depois de 4 horas, a mulher já estava assim, fica mais um pouquinho, tá cedo. Ele percebeu que tinha uma tensão no ar, mas ele não entendia o negócio. É isso que Jesus está fazendo com a mulher. Porque é próprio da cultura. Por exemplo, quando você vê lá Abraão conversando com Deus, e Deus fala assim, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão entra numa barganha, mas e se tiver 100 pessoas justas? E aí Deus, não, se tiver 100 eu não vou destruir. Aí Abraão, não, deixa eu falar mais um pouquinho e tal, né? Não fica com raiva de mim, mas e se tiver 80? E aí ele vai diminuindo, né? Até chegar a 10 pessoas. Essa barganha é um jeito de... Depois quando Moisés, por exemplo, está conversando com Deus, Deus fala assim, Moisés, vou destruir o povo, cansei desse povo. Moisés, não Senhor, peraí, mas... E se tiver... não fica com raiva do teu povo e tal, e aí ele entra numa barganha. O texto hebraico, né, eu ouvi um rabino falando assim, é quase como se Deus estivesse falando assim para Moisés, Moisés, me larga que eu vou lá destruir. Esse me larga Moisés, é Deus querendo fazer Moisés, o que Deus queria é que Moisés realmente pedisse para Deus ter misericórdia. Entendeu? Isso é próprio daquela cultura. Além disso, a palavra usada por Jesus para cães, a nossa Bíblia traduziu como cachorros, né? Mas o original é cachorrinho. Então eles falam que esse diminutivo, cachorrinho, é como se Jesus quisesse suavizar a tensão. E quase como se Jesus estivesse usando de ironia e de sarcasmo. Ele está convidando a mulher, tipo, você sabe que o pessoal aqui te chama de cão, né? Você que é gentia. Mas ele chama ela de cachorrinha. E aí é como se ele estivesse dando uma abertura para que ela interagisse com ele.
Ele quer essa conversa, ele quer essa interação. É quase como se Jesus fizesse um desafio para essa mulher. E ela aceita o desafio. E quando ela aceita, ela surpreende todos. Então, verso 28. Mas, Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem das migalhas de pão que as crianças deixam cair. Jesus disse, por causa dessa sua palavra, sua resposta, você pode voltar para casa, o demônio já saiu da sua filha. Gente, o que essa mulher está dizendo é algo como, ok, eu entendo que eu não sou da nação de Israel. Tá bom, eu não sou uma israelita. Eu realmente não adoro o Deus de Israel. Eu entendo que eu não tenho lugar nessa mesa. Mas nessa mesa tem comida suficiente para todos os povos do mundo. E eu preciso de uma fração só dessa mesa. E eu preciso agora. O Tim Keller, comentando esse texto, ele fala assim, ó. Ela não está dizendo, Senhor, dê-me o que mereço com base na minha bondade. Ela, na verdade, está dizendo, dê-me aquilo que não mereço, com base na sua bondade, porque eu preciso disso agora. Os discípulos demoraram um pouco para entender, mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, e Ele deu uma ordem para que eles fossem levar essa mensagem para todos os povos do mundo, eles entenderam que a mesa da graça é grande, grande o suficiente para alimentar todas as nações. Sabe o que isso tem a ver com a gente? Esse é meu último ponto. A graça da igreja pelos desprezados. Em primeiro lugar, talvez você se perceba como os discípulos, cheio de preconceitos, cheio de sentimentos de exclusividade, de superioridade. Não foi fácil para os discípulos se desprenderem dessa noção de serem os preferidos de Deus, de serem superiores. E também não é fácil para a gente. Mas à medida que eles oravam, à medida que eles permitiam que o Espírito Santo ministrasse o coração deles, o Espírito foi capacitando eles a transporem as barreiras culturais, étnicas, de gênero, etárias, de classe. Tanto é, gente, que assim, a igreja cristã foi o primeiro movimento, o cristianismo foi o primeiro movimento que entendeu que todas as pessoas são iguais. Porque não havia isso na antiguidade. O que a gente tem hoje de direitos humanos, que fala que todas as pessoas são iguais, é fruto do cristianismo direto. Porque na antiguidade não tinha essa ideia, não tinha essa crença. Você tinha os superiores e os inferiores. De acordo com cada povo tinha o seu critério. Só o cristianismo entendeu isso e superou essas diferenças. Mas uma coisa que fez com que eles rompessem as barreiras, sabe o que foi? Na igreja cristã? Foi o se sentar na mesa com pessoas diferentes. Porque todo domingo eles tinham ceia do Senhor. E a ceia era mais até do que pão e vinho, a ceia era comida mesmo. Então quando eles sentavam na mesa, e aí sentava o senhor do escravo e o escravo junto. Sentava o homem e a mulher. E todo mundo tinha lugar nessa mesa, o estrangeiro e o judeu. As barreiras foram se quebrando. Então eu queria deixar um desafio para você que é discípulo de Jesus e quer romper as barreiras. Eu quero deixar um exercício prático, um exercício espiritual para a gente fazer. Todo domingo agora eu vou começar a deixar um exercício para a gente, tá bom? É uma coisa para você fazer na semana. Se você fizer, você vai saber que você fez. Se não fizer também, gente, não é obrigatório, tá? Se não é tipo prova, tá? É só para a gente dar um passo além, para a gente praticar aquilo que a gente está ouvindo durante a semana. Qual é o exercício que eu queria deixar para vocês? Escolhe uma pessoa diferente de você e chama ela para comer. Paga um café, sei lá, um almoço, um jantar. Chama para tua casa. Uma pessoa diferente, mas diferente mesmo. Entendeu? Alguém que você, de repente, tem até uma certa dificuldade ali de estar junto. Pode ser um estrangeiro. De repente, no teu trabalho tem alguém de outra cultura, de outra nação.
Pode ser uma classe social diferente da tua. Pode ser, sei lá, uma pessoa com uma ideologia diferente. Tenta chamar aquele tio bolsonarista para comer. Vê se, sabe? Tenta chamar aquela pessoa de esquerda lá que você não consegue. Cara, chama para a mesa. Uma pessoa, sabe? Alguém da comunidade LGBT. Chama para a tua mesa, chama para comer. É um exercício espiritual isso. Ok? Minha segunda aplicação, talvez para você que chegou hoje aqui e está desesperado como aquela mulher. Talvez você chegou aqui e você está se sentindo indigno, se sentindo como se fosse um estrangeiro, alguém estranho a esse povo de Deus. A minha palavra para você é o seguinte: você não precisa implorar por migalhas. Você não precisa implorar migalhas. Porque Jesus, que é o pão da vida, Ele desceu dos céus e Ele se entregou para que você fosse alimentado. Ele se deu por completo, Ele se deu por inteiro. Não é um pedacinho dele só, você pode ter Jesus por inteiro na tua vida. Ele te chama para participar da mesa da graça, essa mesa é grande o suficiente. Se a mesa me cabe, cabe você. Eu queria acabar com, o Abba citou uma música, né, semana passada, eu queria acabar com referência de uma música que tem uma poesia no meio dela, tem um cordel no meio dela que fala: na mesa tem tudo, já falei isso uma vez, tem branco, tem preto, tem homem e mulher, e quem tem outro jeito. Quem fica no meio, esquerda e direita, quem reza, quem ora, quem cala e quem treta. A mesa foi feita para quem não é. Na mesa quem puxa o coco é a fé, e quem manda é Ele. A mesa é sem fome, quem for achar ruim, que converse com o homem. Se a mesa me cabe, então cabe você, e cabe aquele que ninguém quer ver. De braços abertos, vem cá receber quem o dono da festa acabou de trazer. Que Deus te abençoe. Te vai participar da mesa do Senhor nessa hora. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, graças te damos por essa palavra, Deus. Ajuda a gente a romper, meu Pai, com preconceitos, o nosso racismo, o nosso machismo, nosso preconceito com os estrangeiros, meu Pai, nossa xenofobia, nosso preconceito com os gays, com as outras religiões, ó Pai. Quebra tudo isso dentro de nós, ó Deus. Transforma a gente no povo do Senhor. Povo que está aberto, meu Pai, para acolher aqueles que o Senhor quer trazer, ó Pai, para perto. Abençoe a nossa vida, meu Pai, abençoe para que a gente possa estender o pão da vida, que é Jesus Cristo, ó Deus, para aqueles que estão suplicando por uma migalha. E se porventura, ó Deus, tem alguém aqui hoje, ó Pai, que tem sofrido com esse desespero, ó Pai, de querer uma migalha da Tua graça, que o Senhor possa abençoar essa pessoa. E que a nossa igreja, o Novo Norte, seja uma igreja acolhedora, meu Pai. Uma igreja que não só acolhe, mas uma igreja que vai atrás também, ó Pai, daqueles que estão desesperados, ó Deus, aqueles que estão desamparados, aqueles que estão rejeitados, meu Pai, pela cultura, para que nós possamos refletir esse Cristo disruptível que rompe barreiras, que rompe preconceitos e que abraça, meu Pai, aqueles que o Senhor quer chamar, ó Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém.